O AP301. E aí, galera, sejam muito bem-vindos ao podcast do AP301. Meu nome é Carlos Augusto. E eu sou Edu Mota, e hoje a gente tem uma presença, assim, maravilhosa, né? Uma figura linda, com muita história bonita, né? Muitas emoções nos esperam, porque Guilherme Sansi está aqui no AP301, né? Obrigado pelo convite. E para quem não te conhece, depois o nosso brinde você vai se apresentar, tá bom? Tá ótimo. Seja bem-vindo ao AP, a nossa, né, Carlão? Saúde. Obrigado. E quem é Guilherme Sansi? Fala pra gente. Tudo bom, gente? Boa noite. Muito prazer estar aqui com vocês. Bom, eu vou me identificar como criador do movimento Injeção de Ânimo, né? Eu acho que é o que mais me define, né? Levar esse ânimo para as pessoas, essa alegria. Lá na minha bio eu consegui chegar num jeito de me apresentar que é um mensageiro de alegria, esperança e amor. Eu acho que é isso que eu faço na minha vida. Muito bom. E de onde é Guilherme? Então, eu sou natural de São Gonçalo, mas depois que eu fiz os meus 18 anos, eu vim morar aqui no Rio de Janeiro, né? E aqui em Barra Mansa, Volta Redonda, eu tô há 3 anos. Caramba. E bacharel em filosofia também, né? E coach de desenvolvimento humano. Então, assim, né? Currículo Tá chique, né? tá chique, vasto, né? E bastante história que a gente já viu vários exemplos disso lá na Unimed E mesmo. a né? gente vai ter muitos exemplos, assim, a gente já conhece porque trabalhamos juntos, né, na Unimed. A gente teve a oportunidade de presenciar alguns casos muito legais, mas conta pra gente como é que foi a sua trajetória, né? Desde criança, desde cedo, como é que foi a sua formação, sua criação, suas experiências, né? Assim, quando você começou, né, a carreira profissional, sempre pensou em filosofia. E aí, conta pra gente. Bom, na verdade, quando eu me lembro que com 11 anos uma vizinha sofreu um acidente na rua de casa e eu sempre fui criado pelos meus avós, né, no meio de muita gente adulta, então, assim, sempre estive no meio de muita gente adulta, né, e gostava de bater papo com essa gente. E uma vizinha sofreu um acidente, eu tinha 11 anos, comecei a cuidar dela. E aí comecei a ficar apaixonado por tudo referente à área da saúde. E com 18 anos eu entrei no meu primeiro emprego, que foi na área da saúde, e aí esse amor foi só aumentando, né? Fiz o técnico em radiologia, depois fiz o técnico em enfermagem, e aí atuei por um tempo, e depois eu cheguei a essa questão do coach, do desenvolvimento humano, por esse amor de trabalhar com pessoas, e cheguei também na filosofia, que foi foi um passo muito feliz que eu dei, assim, para entender os conflitos do ser humano, entender essa coisa toda da sociedade, né? Essas divisões, as guerras, essas coisas ruins que acontecem, né? E sempre interessado nessas questões, né, filosóficas. Você era uma criança que já se preocupava em cuidar das pessoas, mas também em pesquisar sobre, te encantava, de entender. Que foi, Guilherme? Eu sou aquariano, né? Dizem que aquariano é um pessoal que é de outro mundo, né? Que pensa demais. E eu sou uma pessoa que penso muito, assim, a todo tempo eu estou pensando. As pessoas até falam muito para mim, por que eu não fiz marketing, assim, de tanta ideia que eu tenho? E eu sou uma pessoa que penso muito. Então, assim, a filosofia trouxe muita riqueza de pensamento, de reflexão. E na área da saúde eu acho que é uma inovação, porque a gente fala muito de hospitalidade, a gente tem a psicologia, tem o serviço de assistente social, mas a filosofia vem inovando, né, com a filosofia clínica, que tenta entender esse sofrimento do paciente, da família. Então, assim, foi um presente a filosofia na minha vida. E como foi chegar na faculdade de filosofia, né, depois de ter passado pela área mais técnica de assistência e entrar nesse universo, né? Teve, assim, foi o que você esperava, você surpreendeu, ou aconteceu alguma coisa que mudou um pouco a sua forma de pensar? Quando eu estudei radiologia e enfermagem, eu queria muito sentir na pele aquilo que o profissional sente na emergência, né? Que é aquele momento do socorro mesmo, que você está socorrendo o amor da vida de alguém. E a filosofia me traz hoje um olhar mais crítico, centrado no profissional também, né? Principalmente no profissional que está dando essa assistência, para conseguir dar uma assistência melhor para o paciente, né? A gente que trabalha com pessoas, a gente que cobra de uma certa forma
cobra no sentido de motivar. A gente precisa olhar para essas pessoas, né? Como que esse profissional está trabalhando ali naquele momento, né? A saúde mental mesmo, saúde né? mental, às vezes está com o filho doente, está com o marido doente. Então, assim, a filosofia me enriqueceu esse olhar para o profissional que está ali na assistência, né? O enfermeiro, o psicólogo, o médico, né? O recepcionista que está fazendo aquele atendimento. A filosofia é um mergulho, né? Nos sentimentos da pessoa, né? Então, acho que me enriqueceu essa maneira de olhar o profissional, né? Todos os profissionais que estão assim na linha de frente, que estão na assistência. Essa área é muito próxima da psicologia, né? Muito. Teve alguma com uma vontade ou então teve dificuldade ou não? Sempre foi filosofia ou você chegou a pensar em psicologia por esse trato mesmo, né, com as pessoas? A gente pensa nisso porque quem já conhece seu trabalho, a gente pensa logo que é de cara a psicologia, né? Era o que eu pensava também. Porque é um trabalho que você faz, né? De acolhimento, de conversa com as pessoas, de interação mesmo. Isso está bem ligado à psicologia em si. Representatividade, verdade. De todo mundo. Eu fiz psicologia até o 5º período, né? Na verdade, então eu volto, tá explicado, né? Tinha uma historinha aí, da psicologia. Eu sou um fugitivo, né? Mas eu vou voltar. Eu sou, assim, o meu sonho de vida é fazer psicologia, né? Isso é uma coisa que eu vou fazer na minha vida. E eu sou apaixonado pelo ser humano, assim totalmente... Eu consigo sentir aquilo que o outro está sentindo de uma forma muito forte, né? Não sei se você lembra de um caso de uma criança que chegou para um tratamento e tinha um cabelinho todo grandinho, assim, e eu raspei a cabeça no mesmo momento que o cabelo dele caiu. E esse poder de sentir aquilo que o outro sente, para mim, assim, é um dom. E trouxe uma calma para a criança também, né? Sim, um acolhimento, assim. Foi a segunda vez que eu raspei a cabeça, né? A mãe de uma amiga teve um câncer de mama e, assim, tinha um cabelo black, né, que representava muito para ela. E o câncer de mama para a mulher é uma coisa, é um sofrimento duplo, porque, invasivo, assim, né? É invasivo e, assim, a mulher perde 2 referências muito fortes, que é a mama e o cabelo. Então, assim, quando ela ficou careca e passou pelo processo de quimioterapia, que eu raspei a cabeça, eu me lembro que eu chegava no INCA, careca, e tinha algumas mulheres que tinham resistência a usar a peruca, porque não ficava uma coisa natural, né? E aí eu comecei a usar o turbante, né, para trazer aquela coisa que, assim, a gente fica bonito estando vivo, né? Eu queria levar essa mensagem. E isso foi um sucesso no INCA, né? Porque, assim, um rapaz chegando de barba, assim, arrumado para acompanhar um paciente e de turbante, aquilo mexia demais com as mulheres, né? Para levar aquela mensagem. A gente tá bonito enquanto a gente está vivo, né? A gente fica feio quando a gente morre. Quando a gente deixa a nossa fé morrer, a nossa esperança morrer. Então, assim, rasparia a cabeça, assim, acho que todos os dias, assim, para ajudar alguém nesse sentido. E como é que foi a reação, né? Nesses 2 casos, já que você já entrou nessa história muito legal, qual que veio primeiro foi a da sua mãe amiga, dessa minha amiga. Essa eu nem imaginava. Quando você raspou, como é que foi a sensação, a emoção de repente, um encontro, né, depois disso? Quando o cabelo dela caiu, eu tava, né, no momento, e eu falei para ela assim, bom, a gente vai ficar bonito juntos, né? Eu acho que a gente vai unir a nossa fé, a nossa esperança. E para ela foi um acolhimento, assim, sabe? Ela se sentiu acolhida, aquela questão, assim, de se sentir representada, assim, né? E não só ela, né? Foi uma coisa que eu pensei que fosse uma ajuda para ela, mas foi uma ajuda para mim também, né? De ver o quanto que tem importância, assim, o nosso trabalho, por mais simples que seja, ou que muita gente não esteja vendo, né? Ela, além de tocar ela, tocou também a muitas mulheres no INCA, não né? Não só a família, mas todo mundo está em tratamento lá também, né? Todo mundo. Até os médicos ficaram, assim, muito tocados, né? De você ver um rapaz raspar a cabeça para acompanhar uma senhora e chegar lá. Eu ia para a sala onde ficavam as perucas, né? Onde as mulheres chegavam lá. E, assim, que é um momento muito difícil de desconstrução daquela imagem que ela carrega. E, assim, a gente levar isso é uma coisa muito, muito grande, assim, muito poderosa. E o nosso amiguinho lá, como é que foi a reação? Ele é maravilhoso, assim, ele tá lindo, né? Fez o transplante. Qual que é o nome dele? Vicente. Ele, quando chegou, né, carequinha lá, e ele me encontrou, ele pediu, né, os familiares pediram para fazer uma foto. E, assim, todas as vezes que ele chegava lá, ele procurava
para me ver, né? Para ver se eu estava ali daquele mesmo jeito que ele tinha me encontrado. E essa semana, inclusive, a mãe me mandou uma fotinho dele no salão de beleza, com o cabelo todo arrepiado. E você vê, assim, que é uma coisa que ficou marcado para sempre, né? Isso é muito, muito bom, assim, sabe? A gente tinha que fazer isso todo dia. E Vicente foi o que fez o TikTok. Foi o que fez o lá TikTok. Ele é Qual famoso. que é o nome Foi do... Zé Neto. Zé Zé Neto e a Neto, né? Lívia, como que é o nome? Que era ele e a mulher dele que responderam Que ele. responderam, fizeram uma campanha Legal. para, né, marcar o Zé Neto para ele responder, que ele dançou a música, foi Ele muito é famoso, legal. ele é um príncipe, eu amo demais. É, muito bacana essa experiência, né? E teve outros casos também, já vi que Recentemente Guilherme até teve mais um, né? pinta a unha também, né? Muito ruim. Dentro desse caso de hospital, eu já fiquei uma semana dentro de uma sala vermelha cuidando de uma senhora que não tinha família. E aí eu fiquei na região oceânica de Niterói, lá no Rio de Janeiro, uma semana. Uma amiga médica deixou um documento assinado para que eu pudesse acompanhar essa senhora. E eu também fiquei uma semana com ela dentro do hospital até ela ter alta. E assim, a gente que trabalha na saúde tem muita coisa que acontece, né? Que a gente pode fazer de bom pelas pessoas. A questão da unha, isso é uma coisa muito, foi um desafio, né? Eu sempre falei de autoestima no movimento Injeção de Ânimo. E aí eu sempre cobrei das minhas amigas o autocuidado, né? Aquela questão assim de separar um tempo para se cuidar, para ir no cabeleireiro, para fazer a unha. E de tanto cobrar isso, elas iam fazer as unhas e me mandavam as fotos. E eu fiquei pensando assim, né? Bom, eu sou um cara maluco, né? Por motivar pessoas, eu acho que eu vou topar pintar as unhas para sentir o que é isso, né? O que é pintar as unhas? O que é parar aí para manicure e escolher um esmalte, né? O que isso causa, né? Isso causa prazer? A gente luta com alguma coisa para conseguir chegar nesse momento. E quando eu fui perceber, né, que as mulheres passam, é um desafio, né? De deixar a casa, de deixar alguma coisa que você faça. E eu faço muitas coisas, né? Eu faço 2 faculdades ao mesmo tempo, então, assim, é muita coisa corrida. E, assim, você para um pouquinho... Tem que tirar aquele tempo mesmo para isso. Né? Tem que tirar. E foi essa sensação que eu tirei. E, assim, a gente precisa lutar para tirar esse tempo do autocuidado, né? E o prazer de você fazer sua unha, de você estar bem com a sua autoestima. E, assim, foi uma oportunidade, né? Para mim que sou gay, de lutar contra o machismo, de uma certa forma, né? Porque tem alguns homens que têm um machismo frágil, né? Assim, uma masculinidade frágil e, assim, tudo se incomoda demais. Então, assim, você luta contra o machismo, você luta contra o preconceito e você também levanta uma bandeira de autoestima para a mulher, que é muito importante, né? A mulher que é muito cobrada de muita coisa. Eu recebi feedback de muitas mulheres, né? Eu vi muitas mulheres, assim, me parar nas ruas, assim, dentro do ônibus, dentro de mercado, e falando assim, menino, eu preciso me cuidar, sabe? Eu não tenho ao ver cuidado vocês de unha pintada, elas falam... Assim, como que isso me moveu, assim? Como que eu tô morta-viva, assim? Teve mulheres... aqui nos shoppings próximos à Volta Redonda, aqui dentro da cidade, de falar assim, nossa, eu tô morta-viva, assim, sabe? Eu não tenho me cuidado. E isso, assim, me despertou, assim, por que um rapaz? Por que veio através de um rapaz essa mensagem? E eu sempre falo muito isso para as pessoas, que nós que somos homens, né? Eu sou pai biológico de uma menina de 10 anos, e assim, tenho o maior prazer de ser pai de uma menina. Eu acho que todos os homens, né, que são filhos, que são maridos, que têm irmãs, que é afilhado, tem essa missão de levar essa injeção de ânimo para as mulheres, né? De lembrar assim, não, se cuida, né? Você trabalha muito, assim, você precisa separar um tempo para você. Então, acho que eu faço isso como filho, como pai, assim, como amigo, de levar uma mensagem para as mulheres da minha vida, que elas precisam ter um tempo para se cuidar. Uhum. E isso até eu vi que você também postou uma fotinha que teve uma criança que se identificou também com essa, minha vida essa questão, né? Você atrai, né? E assim, acaba agregando isso ao que você faz, ao seu trabalho, né? E como é que foi essa experiência aí? Na verdade, eu fiquei um pouco receoso quando eu comecei a pintar as unhas na questão da empresa que eu trabalho, de ter alguma rejeição, né? De ser um rapaz e... Não sei, fiquei um pouco inseguro com isso. Mas depois, assim, conversei com a minha supervisora e isso não foi um problema. Então, assim, fiquei super tranquilo em relação a isso. E um dia me mandaram uma mensagem falando que iam levar um presente na minha sala. E eu fiquei, assim, muito, muito ansioso para saber que presente era esse, né?
E aí chegou aquela criança, assim, maravilhosa, assim, de uma mãe, de uma mulher maravilhosa, né? E com unha pintada, veio por um tratamento, né, no ambulatório. Cheio de spikes, cheio, né, assim, roqueiro, assim, maravilhoso. E aí eles promoveram esse encontro, né? Assim, para mim, assim, o mundo parou naquele momento, porque assim, eu tinha a ideia que eu alcançava mulheres, mas eu não tinha a noção assim que eu ia conseguir alcançar uma criança de uma certa forma. E assim, depois que eu conheci essa criança, né, eu mantenho contato com a mãe, com a família. Assim, a gente teve um segundo encontro, né, que a gente não divulgou. Ele chegou em casa assim encantado, assim, ele disse: mãe, assim, eu conheci tipo assim um amigo que é igual a mim, sabe, que não tem problema de ter a unha pintada. E assim, representou muito para ele, assim, sabe, para mim. Você imagina para os homens já tem uma questão do tabu em relação a isso, imagina para uma criança, né, que às vezes por conta dos amigos, enfim, tem essa questão mesmo, né. Como eu soube lá primeiro a do cabelo, que você raspou ao saber do menino, eu achei que você tinha pintado por causa do menino estar de unha pintada. Mas um dia eu fui lá fazer um serviço, você estava de unha pintada. Eu falei, então realmente ele já estava usando antes. Eu trabalho, não deu para pintar hoje, gente, mas assim, eu trabalho porque assim, é uma mensagem que a gente tem que renovar todos os dias. A última vez que eu fui na sua sala, você estava de unha pintada. Eu estava de unha pintada. E assim, é uma coisa que eu levo para minha vida e eu falo, né, eu fiz lá na empresa mesmo, a gente gravou uma matéria e eu falei isso, e eu falo isso todos os dias. Se eu tiver que todos os dias raspar a cabeça para um paciente, eu vou raspar a cabeça todos os dias. E assim, se todos os dias eu estiver de unha pintada, eu tô de unha pintada para levantar essa bandeira para alguma mulher. Então, assim, todo dia eu tô, assim, desafiando alguma coisa. Sim. A minha vida é assim, né? Cheia de emoções. Né? Mas isso sim que é bom, né? Porque disso vem muitos exemplos. Aprendizado. Muitas lições, né? E para quem tá vendo isso, é inspirador também. É muito legal. E fala um pouquinho do projeto, né? Como é que você idealizou isso? Como é que surgiu? Como é que foi pensado o projeto Injeção de Ânimo? Então, Injeção de Ânimo começou na época que eu trabalhava na radiologia e, assim, existia uma resistência dos profissionais a atenderem os pacientes que eram moradores de rua, né? Tinha uma ala específica para essas pessoas e também tinha uma ala psiquiátrica, assim, que existia uma resistência. Eram pacientes que já tinha uma segregação ali já, né? Vinha com uma coisa muito pesada, né? A ala psiquiátrica em si era muito pesada. E eu sempre trabalhei com muita alegria, né? Assim, o meu plantão era o plantão da alegria, né? E aí, um dia eu falei assim, gente, vamos levar uma injeção de ânimo para esse pessoal da ala psiquiátrica, entendeu? A gente tem que ficar maluco também para a gente atender essas pessoas. Para a gente caber no mundo de alguém, se eu for falar com uma criança, qual é a orientação para falar com uma criança? Eu vou me abaixar para falar com ela. Então, se eu tiver que ficar maluco para atender a ala psiquiátrica, a gente vai ficar maluco. Então, assim, fui maluco atender a ala psiquiátrica com essa ideia de levar essa injeção de ânimo, assim, para eles, né? E aí esse movimento pegou muito forte no hospital. Comecei a fazer a parte infantil do INCA, né, fazendo visita para as crianças que estavam em tratamento, tanto dentro do INCA, né, e fora também, né, visitando nas casas, assim, entrando em comunidade mesmo, assim, que eram assim controladas pelo tráfico, mas era assim um caminho aberto, né, que eles abriam para a gente levar esse movimento. E aí comecei a fazer hospital, vestido de Doutor da Alegria, né, que é um personagem que eu tenho, que é o Dr. Gui. E aí comecei de hospital, assim, foi um amor tão grande, assim, tanto por pacientes adultos e crianças. Eu comecei a ir para orfanato, fazer orfanato, e de orfanato eu fui para asilo, que eu percebi que os pacientes idosos também queriam essa injeção de ânimo. Então a injeção de ânimo, assim, de hospital, orfanato, foi para asilo, fazendo no formato... Ponta a outra, foi multiplicando, assim, né? Foi gerando para tudo quanto é canto. Dentro do hospital eu conseguia fazer do mesmo jeito no orfanato, né? Que é um momento que a gente conta uma historinha, que a gente tira foto, que a gente leva alguma coisa. E já na parte de asilo, eu fazia um café da tarde com os idosos e a gente batia um papo. Eu sou assim, eu sou de 1990, mas assim, eu acho que eu nasci assim em 1930, assim, que eu... Eu amo... Até porque você falou, você conviveu com adultos, né? Sim, não, e eu só gosto de MPB, assim, eu escuto todos os dias, trabalho escutando Marisa Monte, Roberto Carlos, Dorival Caymmi, Nana Caymmi. Então, assim, chegava no asilo e um rapaz, assim, jovem, ouvindo, assim, coisas que eles ouviam na infância,
na juventude, na época que namoravam. Isso trazia realmente uma injeção de ânimo, assim, nesse âmbito asilo. Então, assim, o movimento de injeção de ânimo foi crescendo. E até cresceu tanto que eu fui para a rua. Assim, o amor não foi cabendo no hospital, no asilo, no orfanato, eu fui para a rua. E aí eu faço a caminhada que se chama injeção de ânimo. Eu saio com uma plaquinha escrito "Sorria, você não está sozinho", e levo um girassol, que é o símbolo do meu projeto, né? E tem a girafinha. E tem a que girafinha, eu adoro. que é a Eunice. Será? A Eunice. A Eunice é a minha enfermeira que me acompanha, né? Vem agarradinha no meu esteto. Muito e bom. A gente vai para as ruas, assim. Nas ruas a gente consegue perceber mais ainda o quanto que as pessoas estão carentes, não só dentro de um ambiente hospitalar, mas também na vida, sabe? As pessoas estão assim na vida. E você sempre fez sozinho ou tem alguém que te apoia, que participa dessas visitas com você? É assim, eu sozinho vou sozinho como personagem, né? Vou sozinho, assim, tenho a ajuda dos amigos, que são assim as pessoas que contribuem para a compra dos girassóis. Aí sempre tem um amigo que vai para tirar foto, né? Ou para carregar alguma coisa que é preciso, mas não tem uma equipe, não, assim. Eu vou sozinho. Entendi. E histórias de projeto Injeção de Ânimo, né? Muita coisa. Vamos ouvir a seleção das histórias, né, que marcantes. Todas as histórias são marcantes. Você já teve algum perrengue para chegar no local? Conta pra gente, porque você foi desde hospital, a favela, a rua, asilo. Conta um pouquinho das histórias pra gente, das suas vivências nesse trabalho que você, né, promove aí. Eu acho que, assim, o mais desafiador foi um dia que eu falei assim, gente, eu acho que hoje é um dia, assim, especial para a gente levar consolo para as pessoas que estão perdendo alguém. Eu fui é cômico, assim, de a pessoa falar, nossa, você teve coragem de fazer isso. Eu fui para um cemitério, eu fiquei sabendo que, assim, que foi um dia movimentado nas capelas e que tinha um sofrimento muito grande, de um acidente que tinha acontecido numa localidade, tinha morrido muitas pessoas. E aí eu fui para o cemitério, assim, para dar um apoio para as famílias, assim, chegar e levar uma flor e levar uma palavra. Você foi de doutor? Não, fui normal, fui a paisana. Foi de Gui. Fui de Gui, E aí fui levar uma injeção de ânimo para essas pessoas num tom de consolo, né? Mas tem muita coisa de hospital, assim, de INCA, assim, e o INCA foi um lugar que me trouxe muita alegria, porque, assim, eu tive contato com muitas mulheres, com muitas histórias, e aí dessas histórias eu não deixava no INCA, eu levava para a vida, e aí realmente que eram os momentos mais perigosos, assim, de uma certa forma, que eu visitava as comunidades, para ver essas crianças, mas o trabalho foi ficando sendo conhecido, né? Então, assim, eu fui tendo acesso a esses lugares, né? E muita coisa. Então fala assim pra gente o que Gui viu no INCA, por exemplo. No INCA eu vi muita, que eu carrego para a vida, eu vi muita gente querendo viver, querendo superar. Mesmo que é um ambiente triste, né? Mas eu trago do INCA a palavra superação. As pessoas estavam ali superando, assim, elas estavam perdendo cabelo, perdendo mama, perdendo membro, mas eles estavam superando. Eu trago essa palavra para minha vida. Por isso que eu não acho nada difícil na minha vida, assim, porque eu carrego muito isso. Tinha muita gente ali. Eu lembrei de uma história aqui de uma menina que apareceu com uma manchinha no joelho e foi se tornando como se fosse uma bolinha. E aí eu visitava ela para levar presente, para contar historinha. E aí, um determinado dia, eu levei um ursinho rosa para ela, né? Me lembro desse ursinho rosa. E aí passou-se 10 anos são muitas crianças, né? A gente vai perdendo contato, mas assim, Dr. Gui do Hospital Injeção de Ânimo ficou aquela coisa assim para a vida toda. E aí eu estava numa pizzaria, mais ou menos uns 7 anos atrás, e aí chegou uma menina muito bonita, assim, na mesa, e falou assim: oi, tio Gui, tudo bom? Assim, mas uma moça muito bonita, com cabelo muito grande, estava com vestido longo. E aí ela foi e deu uma puxadinha no vestido e tava com essa partezinha da parte de baixo da perna, com uma perna mecânica, né? Só que assim, eu não conseguia fazer... Associar, né? Que passou tanto tempo, né? E ela falou assim, você não vai lembrar de mim, porque a última vez que você me viu, eu tava carequinha, tava sem cor, e tava muito mal, assim, você não iria me reconhecer.
e me falou o nome dela, né? Se apresentou. Eu falei, eu sou aquela menininha que você deu aquele ursinho rosa. E assim, eu fiquei mais impactada, assim, que você tá dentro de uma pizzaria, você não imagina que você vai encontrar uma criança, uma mulher, né? Já tinha 16 anos, e ela tava com um ursinho dentro do carro naquele dia, que ela dizia que ela estava indo para uma viagem, parou nessa pizzaria, mas ela sempre viajava com esse ursinho porque ela Virou um amuleto ali, né? Ela dormia com ele, sabe? E aí é uma coisa que eu não esqueço. Pô, maneiro. É uma coisa que marca para a vida toda. E a rotina dessas pessoas no INCA, né? Acredito que sejam pessoas que vêm de diversos lugares, né? De diversas realidades. Como é que é a rotina dessas pessoas, assim, no geral? Tem um tempo que eu não vou mais ao INCA, né? Mas eu me recordo de há 3 anos atrás, são pessoas que usam desses transportes, né? Que são públicos e são compartilhados, né? Então, pessoas que saem de casa muito cedo e às vezes terminam uma consulta cedo, mas tem que esperar até de tardinha, quase de noite, porque dentro desse poder conseguir voltar para casa, né? E tem que esperar o outro paciente, que às vezes a consulta é à tarde. Assim, é sofrido esse momento, né? De às vezes não tem uma coisa para comer, né? Às vezes leva de casa, mas assim são pessoas sofridas. E aí que, né? No INCA vai para comunidade, né? O que você viu lá? Na comunidade eu me recordo de uma menina que infelizmente não viveu, foi um câncer no intestino, tinha 9 anos, e eu me lembro que de uma casa muito, muito simples, né? Não tinha porta, eu me lembro que essa casa não tinha porta, não tinha janela, tinha um buraco da porta e da janela. Uma realidade que a gente nem imagina às vezes. Que a gente não imagina, e assim, uma criança muito assustada. E eu me lembro que nesse dia eu entrei com a sensação de fato que ela não ia viver, porque já estava assim, numa situação muito ruim, e o lugar que morava, né, as condições. E eu me lembro da mãe, né, de que aquele momento a injeção de ânimo era para a mãe, né, porque de dizer assim, a vida continua, assim, pelas outras crianças que tem, né, pela vida que vai continuar pelos outros filhos que ela tinha, né. É uma situação muito triste. Essa questão de comunidade, Edu, eu me lembro que o último projeto que eu faço, que inclusive eu vou fazer esse ano com alguns amigos, eu não sei se vai cair nas perguntas que eles até fizeram. Eu vou falar sobre o projeto lá para você falar um pouquinho nas perguntas. A gente foi numa localidade de Barra Mansa e eu me lembro que uma criança me pediu um sabonete. E assim, a gente foi com brinquedo para levar no Natal e a criança queria um sabonete. Então, assim, eu fiquei... Dá uma quebrada na gente, né? Porque assim... Curioso, né? Assim, lógico, sabonete, para que você usa, né? Não, e até hoje, assim, é uma família referência, né? Ficou de referência, assim, que a gente vai para levar sabonete, assim, para levar pasta de dente, shampoo, assim, coisas que pra gente é assim, bobeira, né? E, assim, para eles é muito rico. É luxo. É luxo. Né? É luxo. A gente foi com brinquedos, assim, né? Natal. E aí ele falou, tio, eu queria um sabonete. Assim, gente, eu preciso andar com sabonete, porque é aquela coisa, né? A comunidade, você vai levar o presente, né? O intuito de marcar a criança com esse momento, mas são pessoas que precisam de alimentos, de cesta básica. Então, assim, a gente se depara com muitas histórias, né? E em algum momento você sentiu medo de estar naquela localidade por conta de N questões, né? E violência, lugar hostil, às vezes por conta do tráfico, enfim, tráfico. E como é que foi isso? Você sentiu isso ou não? Desde o início, não, eu vou me jogar e vou lá em prol do que eu acredito que seja certo. Eu não sei se é um problema que eu tenho, né, um defeito, mas assim, eu não tenho medo de nada, né? Então, assim, se alguém falar para mim assim, a gente precisa entrar num lugar escuro dentro de uma mata, eu já entrei dentro de uma mata. Uma mãe desesperada disse que um rapaz surtou e que ele tinha entrado dentro de uma mata e a gente precisava encontrar esse menino, né? E aí o corpo de bombeiro chegou e o pessoal não sabia muito bem assim, o caminho e ficou com medo também assim, de não conhecer a localidade. Eu entrei dentro da mata e encontrei o menino, né?
E eu me lembro de ter conversado muito com ele, né, da vida, e, assim, eu não tenho medo, assim, sabe, de entrar em comunidade ou de chegar em algum lugar. Eu sou muito destemido. Eu sinto que o amor me blindou de uma forma, assim, eu não tenho peito de aço, mas, assim, se alguém falar assim, bom, como falam sempre, né, eu com a caminhada Injeção de Ânimo, levando o Girassol, eu fui visitar muita gente que tinha perdido marido, filho, e as pessoas me pedem assim, Guilherme, você pode ir na casa do senhorzinho fulano de tal que perdeu um filho, mas é dentro de uma comunidade? Eu falei, vou, sem problema nenhum. Então, assim, eu não tenho medo de levar amor, assim. A gente até conversou um pouco antes que você já foi trabalhar em diversas comunidades, né, na época de radiologia e tal. Muito, assim, dei muito plantão, assim, em muitos lugares, assim, eu sou do povo, né, assim, eu não tenho desejo nenhum de entrar para política, assim, mas, assim, eu fui nascido e criado em São Gonçalo, então, assim, conheço tudo em São Gonçalo, Niterói. Então, assim, eu sou muito destemido para levar amor, assim, sabe? Eu não tenho medo. Eu tenho um grande medo hoje na minha vida de parar tudo que eu faço, assim, sabe? Eu tenho muita coisa na minha vida que eu tenho que dar conta, assim. Então, acho que hoje o medo que eu tenho, assim, de não dar conta dos projetos que eu tenho, assim. Eu faço muita coisa que eu não quero deixar de fazer. Então, assim, eu acho que eu não tenho medo de você me chamar para ir em lugar nenhum agora, assim, que seja para levar Pra isso, levar né? isso, Injeção de ânimo. E já passou por alguma situação difícil, assim, dentro dessas situações, assim, de comunidade? De não quererem receber, talvez. Ou então, não, né? Você sempre teve essa facilidade por conta, acredito, até mesmo do objetivo, né? Dentro das comunidades, quando você entra para levar, assim, amor, acolhimento, assim, as portas estão abertas para isso, sabe? Porque é um lugar muito carente, né? Sim. Você nunca tive problema com isso, não. E aí, da comunidade pro asilo, né? E aí, como é que é essa outra atmosfera, né? Eu estou escrevendo um livro, né? Não sei se a gente vai falar em algum momento. momento. Sim, porque na pauta. Além, né, disso tudo que vocês estão ouvindo aí, escritor também, né? E você vai falar sobre o livro, sim. Então, eu amo idoso, né? Assim, eu cuidei da minha avó, assim, minha avó me ensinou a cozinhar, minha avó, eu tive, assim, uma infância e uma adolescência maravilhosa, porque, assim, eu virava à noite conversando com a minha avó, né? Ouvindo as experiências. Então, isso fez com que eu amasse MPB, bossa nova, ouvir histórias, né? E aprender bastante coisa. Aprender bastante, né? E tenho essa... Eu sou, assim, famoso por conseguir, assim, falar com idosos e dar atenção e contornar, às vezes, essa ansiedade que eles têm, assim, de não lidar até com tecnologia nesse momento que a gente está vivendo, né? Pela minha calma, eu sou uma pessoa extremamente calma. Então, assim, ir para o asilo foi uma experiência, assim, que me ajuda muito a escrever esse livro, né? E o tema desse livro ouvi muitas histórias de idosos que não viveram aquilo que queriam viver, né? Não viveram o amor que queriam viver. Então, assim, hoje eu incentivo as pessoas a amarem a quem elas quiserem amar, né? A terem coragem de dar a cara a tapa, de ir para qualquer lugar que tiver que ir, de mudar de cidade, de mudar de emprego, de mudar de amor, de mudar o que quer que seja para ser feliz. Porque, assim, dentro do asilo a gente encontra muito disso. Assim, eu me arrependo de não ter feito tal coisa. Eu me arrependo de não ter casado com tal pessoa. E ali estou com a sensação de tempo acabando já, né? Com a sensação de não ter vivido. Você tem a ideia de você, assim, ouvir um idoso de 90 anos de dizer assim, eu tenho a sensação que eu não vivi porque eu não casei com a mulher que eu queria casar, ou eu não casei com o homem que eu queria casar, eu não estudei para a profissão que eu queria ter porque, assim, meu pai não queria, minha mãe não queria. Tinha muito isso, né? Era muito forte na época, né? Assim... Não que isso seja um ponto-chave, mas, né, quem é mais idoso, antes tinha muito isso, né? Às vezes você casava por conveniência, por arranjo, às vezes trabalho que era o pai queria que você trabalhasse. Sim, tinha muito isso, né? E acredito que você deve ouvir muitas histórias nesse sentido. E olha que loucura a mensagem do asilo. Você vai num lugar onde estão pessoas idosas que viveram uma vida inteira, pra gente, né? Viveu uma vida inteira. Mas que eles têm a sensação que eles não viveram. Estranho. Porque não tiveram coragem de assumir aquilo que eles queriam pra vida. Que seja um amor, que seja uma profissão, que seja uma vida, né? Então, assim, essa é a mensagem que eu trago de asilo.
E que eu falo para todo mundo, gente, vamos viver a vida, vamos amar quem a gente quer amar, vamos estudar aquilo que a gente quer estudar, assim, a vida é agora, sabe? Ser feliz é uma decisão, eu falo isso muito para as pessoas, ser feliz é uma decisão. A gente pode não ter a vida de luxo que a gente queria, ou o carro que a gente queria, ou estar na posição que a gente queria, mas a gente está aqui no agora, então, assim, a gente tem que ser feliz agora. Eu já até contei aqui em outras ocasiões também, eu trabalhei numa empresa em Resende, onde todo final de ano a gente ajudava o asilo, Nicolino Gulhou, que tem lá em Resende. E a gente mandava mensagem para eles mandavam as cartinhas com o que cada um queria. E, cara, eram umas coisas simples, que era um short, que era um chinelo 42. E eu era uma das pessoas que ia lá entregar. Aí a única coisa que eu pedia para minha ex-chefe na época era assim, cara, eu quero ir todo ano, mas eu quero que cada ano vá alguém diferente comigo. Porque realmente cada visita era uma lição que... Eu não cheguei a conversar com todos eles, que eram muitos. Mas, cara, cada um que você parava, 2 minutinhos para conversar, você via que você aprendia rapidinho ali. Tem muita coisa para aprender, né, com as pessoas que... Certeza. E até legal você falar isso, porque a gente é muito habituado, né, às vezes, ficar na zona de conforto nossa por justamente isso, por receio, por medo, muitas vezes porque a gente é condicionado, o que as pessoas vão pensar, e a gente se reprime muito, e a gente perde um pouco da nossa essência, de ser verdadeiro e ser único, né, que cada um é. Não é fácil, porque acredito, né, que por conta de cada escolha que você, né, tem na sua vida, você vai ter que arcar com N consequências, né? Mas, assim, essa questão de você ir atrás dos seus sonhos, viver o que você quer viver, é muito importante. E, assim, vocês não devam saber disso, não deve nem passar na cabeça de vocês, mas, assim, não tenho vergonha de falar disso, não falo num tom de crítica, foi uma experiência da minha vida, né? Vivi numa família religiosa que viveu numa religião e depois migrou para uma outra, e, assim, eu fui pastor. Então, assim, eu fiz teologia, estudei, fiz muito casamento, dei muita palestra, e aí A gente só viu uma parte do currículo deles. E assim, tive uma filha, fui casado, então, assim, fui referência para uma geração cristã, né, naquilo que eu pregava, e aí me divorciei, assim, sem agressão, sem traição, e aí quando fui viver minha vida, fazer as minhas escolhas, porque eu fui criado assim, gente. Você é Flamengo. E assim, eu amo os meus amigos flamenguistas. Queria até mandar um beijo para os meus melhores Pode amigos. mandar, tá? As minhas 2 melhores amigas, Sabrina e Juliana, gente, eu amo vocês. São flamenguistas, mas assim, eu fui criado para não escolher, assim, né? Uma parte da minha vida. Você é isso e pronto. Você vai ser isso, você vai ser flamenguista. E quando eu divorciei, que eu respirei, eu falei assim, bom, eu vou escolher a minha religião agora, eu vou escolher também o meu time e eu vou escolher quem eu quero ser. E assim, eu sou uma pessoa muito corajosa em relação a isso, porque assim, eu fui um cara que eu fui pastor e assim, tenho muito respeito por essa fase da minha vida, mas assim, me assumi como gay, assim, para minha família, para os meus amigos, me assumi para a vida. E assim, não fiquei preocupado em questão de crítica, né, de eu estar abandonando uma religião e tomando uma decisão de ser uma coisa assim que é totalmente ao contrário daquilo que eles pregam. E assim, sendo pai de uma menina, assim, não fiquei preocupado com aquilo que a minha filhinha ia pensar, porque eu criei ela para respeitar as pessoas. E assim, escolher meu time, sabe? Hoje eu sou tricolor, mas assim, eu vou assistir o jogo do Flamengo e eu torço com os meus amigos pro Flamengo ganhar, sabe? E assim... Quando não é contra o tricolor. Quando não é contra o tricolor. Isso aí. Não dá, tudo tem limite nessa vida. Tudo tem né? limite, mas assim, essa questão assim de encontrar aquilo, de eu ter me encontrado, sabe? De eu assim, gente, eu tô Esse aqui, sou eu, né? assim, eu tô aqui torcendo pelo Flamengo com vocês, assim, curtindo o momento com os meus amigos, mas assim, eu sou tricolor e eu sou feliz por isso, sabe? É o time que eu gosto, é a torcida que eu gosto. Então, assim, é a minha oportunidade de ser livre. E isso é uma coisa que eu carrego na injeção de ânimo, porque tem muita gente que é frustrada, porque, assim, não assume a vida que quer ter, sabe? Não tem coragem de, assim, não, gente, não é isso mais que eu quero pra minha vida. O que eu quero pra minha vida é isso. Pra tentar seguir um padrão, vive triste a vida inteira. Assim, Até às vezes pra não magoar as pessoas, né? O medo mesmo, né? E muitas vezes a gente só... Eu até vi hoje algo no Instagram muito interessante, que quando você diz sim, você de vários sims, você é a melhor pessoa do mundo. Quando você diz um não,
você passa a ser a pior. Ao mesmo né? na hora. Na hora. Eu, assim, acredito muito a minha bandeira é uma bandeira que não vamos ver que vocês vão entender, não é uma bandeira cristã. Também não vou levantar uma bandeira daquilo que eu vivo para as pessoas, né? Façam o que eu faço, mas assim, a minha bandeira é o amor, que é o que eu prego na minha vida. Quando eu pude contar para minha filha, porque eu queria contar para minha filha, né, me dizer para ela, né, quem eu era. A minha filha, quando chorou, ela chorou assim, pai, por que você não me falou isso antes? Aí eu falei, filho, o papai tinha medo de você ter vergonha, né, na escola, de saber que seu pai é gay, de você sofrer preconceito. Ela falou, pai, você me criou para respeitar as pessoas, então, assim, respeitar a religião que elas escolheram, o amor que elas escolheram. Então, assim, a minha mensagem é amor. Então, assim, eu não consigo encontrar resistência ao amor, assim, sabe? Nunca encontrei. E por eu ser uma pessoa corajosa, ninguém também nunca quis me provar o contrário. Não, mas mexe muito com a gente isso, né? Isso de você trazer essa mensagem é muito importante. Seja lá qual forem as escolhas das pessoas, mas escolham por vocês, né? Porque muitas vezes a gente, na vida da gente, escolhe pelos outros, né? Ou então, com medo. Eu acho que eu penso, né? Eu falei essa coisa, não vou falar que eu acho, né? Eu gosto de falar que eu penso que quando a gente acredita, a gente vai e errar faz parte dessa caminhada. Nem sempre o que a gente escolher vai ser bom, mas vai te trazer uma lição daquilo para você evoluir ainda mais como pessoa. Acredito que você vive, né? Teve exemplos de várias situações nesse sentido, né? Então a vida gira, né? Assim, eu tenho uma coisa que acontece comigo, que eu era conhecido na época que eu pastoreava como santo casamenteiro, porque eu fazia muito casamento, né? Bom saber. Você é uma pessoa que celebra... Eu sou uma pessoa que celebra o amor. E depois que eu deixei de pastorear, né? E que eu fui para uma outra religião, as pessoas me pediam para fazer casamento e eu fiquei resistente há muito tempo na minha vida, até que uma amiga me convenceu a fazer a cerimônia de casamento dela e abriu, assim, caminhos, assim, para eu celebrar outros casamentos, né? Agora em outubro eu celebro 2, em acho que novembro mais 2. E assim, as pessoas falam para mim assim, Guilherme, você é um cara que celebra o amor, então assim, a bênção que eu quero fazer isso, né? É a bênção do amor, entendeu? Não é uma bênção de uma religião, é a bênção de alguém que acredita no amor, que vibra o amor, que vive o amor todos os dias. Então, assim, gente, se vocês quiserem casar, tá? Vocês podem me chamar. Já tá no radar, Vou conversar aqui, com a Luana, então a gente vai renovar os votos, pode né? me convidar. E com certeza deve ter pergunta, porque já tá chegando na parte das perguntas, porque com certeza, como você também tem um trabalho muito abrangente, né? As pessoas com certeza mandaram muita coisa. Né, amor, já tem que renovar nossos votos já, hein? Vamos casar, gente. Não, e você tem noção de quantos casamentos foram? Ai, olha, eu devo ter passado, assim, já passei dos 50. Caraca. Bastante, tá? Muita gente. Já bateu casei aquele frio na barriga quando começou ou não? Porque é um bate... Assim, a minha cerimônia é muito leve, não é uma cerimônia demorada e, assim, é um aconselhamento pro casal, né? Assim, que se amem, que se respeitem, que vivam todos os momentos com muita intensidade. E, assim, é uma mensagem para a família também, né? Uma mensagem de maturidade para a família, assim, que venham agregar, que não venham, assim, minar de alguma forma para destruir. Uma mensagem para os amigos, assim, da alegria de compartilhar aquele momento. Mas eu não fico nervoso, não. Eu fico feliz de falar, de casar a pessoa. Vou fazer pergunta, porque a gente tem bastante perguntas. Vamos lá, então. Vamos lá. Toma um golinho para molhar a garganta um pouquinho. Você vai responder as perguntas. Eu vou começar com uma muito boa aqui, que é a da Daiane Chaves. Ela falou assim, você tem noção do quanto você impacta a vida dos outros, das outras pessoas? Então, eu tenho uma coisa para contar da minha vida. As minhas amigas, assim, nos bastidores, eu sou uma pessoa muito engraçada, porque, assim, as minhas amigas, assim, passavam por momentos difíceis e, assim, o jeito de encontrar uma forma de fazer elas sorrirem era, assim, fazendo uma piada, mandando um áudio engraçado. Então, assim, eu tenho um grupo no WhatsApp, que isso não pode vazar, que é um grupo que se chama Guilherme Glamour, que é um grupo onde eu mando áudios, assim, como se eu fosse uma mulher, assim, dando dicas, assim, gente, acorda, vamos... Qual é a cor do batom? Se cai na rede, vai viralizar, você vai virar, daqui a pouco tá fazendo propaganda, tá fazendo aí, ó. Então, foi a pedido dessas minhas amigas, né? Então, assim, hoje eu tenho a importância quando elas falam pra mim assim,
lá no trabalho, assim, saindo de casa, me mandam foto do sapato, me mandam foto da bolsa, me mandam foto da cor da unha, e falam assim, gente, olha, se o Guilherme me vê do jeito que eu tô, ele vai chamar a minha atenção. Então, assim, vamos fazer a unha. Assim, tem uma coisa, assim, que eu não sei se eu posso falar Virou aqui. Um fiscal já. Que as minhas amigas agora, elas ameaçam os amigos da seguinte forma. Se o Guilherme tá com as unhas feitas, eu não tenho como não estar. Então, assim, me dá dinheiro pra fazer as unhas. já chega já com motivo, causa né? alguma pressão psicológica no marido. E elas Nem vou mostrar pra Luana onde fica a sua sala lá. Já sabe, né? Ó, já vira amiga dele que você já vai... Pelo menos a unha tá garantida, tá? A unha, com certeza. Não vem pedir dinheiro pra mim, não. A Vanessa Ávila disse o seguinte, na sua opinião, como os governantes poderiam contribuir mais nas questões de saúde? Eu sou uma pessoa apaixonada pelo SUS, né? Eu tenho um projeto, né, para a área hospitalar, falando sobre humanização, por eu ter trabalhado no SUS, né? Então, assim, eu queria muito que os governantes do SUS, né, tivessem essa visão que os hospitais privados têm. Hoje eu atuo no hospital que é privado, mas trabalhei no SUS, assim, trabalhei sempre em hospital particular, mas em hospital público. Então, assim, o mesmo atendimento que eu dava no hospital privado, eu dava no hospital do SUS com todo o meu amor. E, assim, eu queria muito ter ainda a chance de trabalhar na rede do SUS para levar essa coisa humanizada para as pessoas, né? Que são pessoas que estão ali, que não tem como cobrar, de uma certa forma, né? Pagam os impostos, mas, assim, carregam a sensação que não pode cobrar. Eu já ouvi pessoas falarem assim, bom, a gente vai no atendimento no SUS e a gente não pode nem reclamar. E a gente não precisa que ninguém reclame para ser bem atendido, né? É porque pagamos impostos. Pois é. E a gente não precisa humanizar humanos, né? Mas a gente precisa. A gente diz que não precisa, mas a gente precisa. Então, assim, a gente precisa entrar, assim, entender também a realidade. Porque... Deixar de serem números para ser humanos, né? Não ser só mais um. Mas tem uma coisa que acontece no SUS, né? A gente tem um formato de trabalho na rede privada que é perfeito. A gente tem uma triagem muito boa, a gente tem uma equipe de enfermagem muito boa, mas a gente chega lá no SUS e a gente tem um técnico de enfermagem atendendo. Eu já ajudei, assim, nos bastidores, acompanhando pais de amigos, ajudando enfermeira a trocar fralda de paciente, assim, eu estava como acompanhante. Então, assim, é um ambiente sofrido para o profissional. Então, a gente precisa dar um trabalho, uma condição de trabalho melhores, né, para os enfermeiros, para os técnicos, para que eles consigam também dar esse atendimento humanizado, porque às vezes é muito corrido, né? Um técnico para atender 30 pessoas que estão lá fora, né? Sim. E hoje em dia, na minha atual, né, situação, eu tô acompanhando de perto isso, né? E tudo que você está falando é real, sim. É um contraste muito grande. Muito grande. Você vê algo que é uma estrutura, e quando você vai para o SUS, é algo que realmente precisa de muita coisa. Né? Muita coisa. Você faz muito com muito pouco. É muito precário. Os dois mundos muito ali, precário. Né? Então, assim, é um choque de realidade, né? Então, depois a gente conversa sobre esse projeto. Agora, a Giane Santos e o Matheus Freitas, eles fizeram a mesma pergunta. Como você faz para escrever com tanta emoção ou para escrever da forma com que você escreve? Então, eu escrevo todos os dias, né, textos e posto no Instagram. Sempre lanço uma imagem para a pessoa refletir na imagem e sentir aquilo que eu quis trazer na essência. Já escrevi até texto para pessoas que já tinham morrido e eu não sabia. As pessoas testando essa sensibilidade me pediram para que eu escrevesse um texto para determinada pessoa, me contou um pouquinho da história da pessoa e eu escrevi. Eu acho assim, eu sou uma pessoa aquariana, extremamente reflexiva, estou refletindo a todos os momentos, imerso na filosofia, que é um caminho de reflexão muito grande. Então, eu acho que quando eu escrevo os meus textos, eu busco muito, assim, eu olho muitos detalhes, eu às vezes estou passando num caminho e o sinal fecha. E eu entendo, assim, as pausas que a vida dá pra gente. Às vezes diz assim, você precisa parar. Dar uma respirada. Para dar uma respirada. Para você ver quem vai passar na sua frente, né? Para você não atropelar alguém. E quando o sinal abre também, eu vejo que a vida tá dizendo assim, bom, agora você pode ir, mas assim, não precisa correr.
Então, assim, eu fico muito atento nos detalhes e a música, assim, é trilha sonora para eu escrever sempre, né? Eu trabalho o dia inteiro ouvindo música e eu escrevo ouvindo música. Então, assim, a música me traz uma emoção muito grande e os detalhes, assim, para escrever tanto o texto e o livro também. A pessoa escreveu música também? Não recebi ainda esse convite, mas se Caetano pedir, eu escrevo. Mais uma, né, habilidade Caetano, aí, né, pra que Maria. Ó, a Sabrina Bernardi e a Meu Visual, elas perguntaram a mesma coisa. Como que está sendo escrever o livro? Falar um pouco dessa história. O livro, fale do livro, né? Já tem título? Tem um nome, né? O nome do livro é Procura-se por Pauline. É um romance, né? É uma história de um casal e essa mulher desaparece e aí eu escrevo o drama da saudade desse homem, né? E tem vários estágios do livro, né? Que é o encontro deles, né? A história de amor, como que acontece, tem o desaparecimento dela. E aí eu trago muito aquele sentimento das famílias que tem um familiar desaparecido, né? Eu mergulho nesse sentimento de desespero, de saudade, de incerteza mesmo, né? De incerteza, né? Se tá vivo, se já morreu. E aí tem a fase dos dramas desse homem, de não conseguir refazer a vida dele, de pensar se ela tá desaparecida ou que se ela sumiu. Então, assim, é um livro muito forte. Eu choro quando eu escrevo esses livros. As pessoas pensam, às vezes... Eu já soltei, assim, trechos dos poemas que o personagem desse livro escreve. E as pessoas perguntam se você está em depressão, assim, como que você acessa isso? E eu me lembro muito de uma música que a Elis Regina ela interpreta, do Chico Buarque, que ele escreve o texto, uma canção de uma mulher que foi abandonada, né? Assim, como que um homem fala do sentimento de uma mulher que foi abandonada? Então, assim, eu viajo assim na escrita, né, no sentimento, para eu conseguir trazer essa coisa da saudade. Com a questão da pandemia, como eu trabalhei na linha de frente, assim, muitos amigos perderam, assim, pais, maridos. Eu fico e tenho contato com essas pessoas se sentem acolhidas nos meus textos que eu posto diariamente. Eu pego essa saudade, né, essa energia que eles têm e vou colocando isso no livro para mim conseguir alcançar a emoção. E é o seu primeiro livro ou você já tem outras obras? É o primeiro livro. E eu já tenho, assim, já tô terminando ele e, assim, ele vai ter uma continuação, que é... Assim, ele termina de uma forma e eu quero dar uma continuação, mas eu não posso contar, senão o pessoal não vai querer comprar. Mas já tem uma data prevista, já? Eu pretendo que ele seja lançado até o primeiro semestre do ano que vem. Já tem a editora, já está tudo encaminhado? Não tem uma editora ainda. Ou vai ser dependente, né? Mas ele vai ser lançado até o primeiro semestre. Eu assim, agora, com essa questão da pandemia, ele me deu mais história. Então, assim, eu tive que ampliar um pouquinho um capítulo dele. Estamos ansiosos para falar dessa coisa da pandemia também. Muito bom. É Netflix, uma série, estiver precisando, tá aí já. Você inspira pessoas, mas quem é a sua grande inspiração? Olha, eu acho que a resposta da minha grande inspiração, eu acho que são as mulheres, assim, sabe? Todas as mulheres que passaram pela minha vida, né? Eu trabalhei, assim, em várias empresas aqui no Rio de Janeiro e sempre fui supervisionado por mulheres, então, assim, eu trabalho só com mulheres, assim, a maioria das supervisoras são mulheres, das gerentes são mulheres, tem muitas amigas no dia que eu fui na sua mulheres. sala, acho que já tinha mulher. Só tem mulher. Eu quase sou uma, né? Elas me fazem ser uma, né? Então, assim, eu me inspiro na mulher, assim. Acho que na força da mulher, na resiliência. As minhas amigas, as minhas duas melhores amigas, assim, que estão comigo, assim, há anos e anos, são as minhas referências de força, de superação. Eu queria até falar o nome delas aqui, que a gente sempre brincou muito, né, dos momentos, assim, que eu poderia falar disso. Sabrina e Juliana, assim, duas amigas que é minha inspiração, assim. E olha que coisa, né? Que sintonia. O símbolo do meu projeto é um girassol. Uhum. E, assim, a minha planta preferida é o girassol. E essas minhas duas melhores amigas, elas também são fãs do girassol. Olha que legal. Então, assim, as duas se casaram com o girassol. Então, assim, a gente tem uma sintonia muito grande. Mas tem uma pessoinha que você não falou o nome, que se você não falar, pode brigar depois com você. Que é a filhota. Pois é, minha filha. Você citou aqui já, fala minha filha. Minha filha tá assim, ela é intitulada blogueira no Instagram, né?
A minha filha, assim, eu acho que é o ser humano, um dos seres humanos mais bonitos que eu conheci na minha vida, que, assim, me acolheu num momento muito difícil, porque você imagina um cara que foi um pastor, que tinha uma referência de dar palestra, de fazer casamento, e aí passa por um conflito, né? Eu vivi esse conflito porque eu não tive relacionamento com homem na minha adolescência, nem na minha fase adulta, né? Não terminei meu casamento porque fui envolvido nesse momento com homem. Então, assim, quando eu divorciei, que eu tive aquela minha crise existencial de me assumir como gay, assim, eu acho que a pessoa que mais me acolheu foi minha filha, assim, e que eu vi, assim, que o meu amor e a educação que eu dei a ela foi fundamental para me acolher. Então, assim, eu sou fã, Vitória, papai é seu fã. Te amo. Dia dos Pais tá chegando. Isso aí, já lá, vai. Sou Nossa. fã, assim, da minha filha, emocionada quando eu me assumi para ela e disse assim, olha, o papai é gay, o papai vai se relacionar com homem. Então, assim, ela, pai, eu não tenho vergonha disso, isso para mim não é problema nenhum. Você me ensinou a respeitar as pessoas, as diferenças, a respeitar as religiões das pessoas, assim, eu não vejo problema com amor, assim, sabe? Então, acho que a minha filha é um gigante, né? Tem 10 anos, mas é um gigante, assim, de amor. Sim. Gigante de amor. Gracinha. Muito bom. Eu vou fazer mais 2 Olha, perguntas. gente, aqui. ó, quem não teve a pergunta respondida, né, mande no direct, né? Ou então abra uma caixa de perguntas nas suas stories para Faz responder. uns stories né? lá. Olha, eu vou fazer essa daqui que deve ter alguma coisa. A Sandrinha, ela perguntou, você sente saudade da minha comida? É minha Eita! mãe, Ah! Minha mãe foi a pessoa que sofreu para me perder pro mundo, né? Ah. Porque, assim, teve um outro filho super caseiro que viveu, assim, super tranquilo do lado dela. E aí me teve, assim, do mundo, né? Que eu sou, assim, vereador do mundo, né? Assim, eu sou uma pessoa do mundo, das pessoas. E, assim, sinto, mãe, saudade da sua comida, mas a minha é melhor. Hoje você vive como? Você mora sozinho? Você divide? Como é que é a sua vida hoje, assim, longe do colinho da mãe, da casa da Então, a mãe? minha mãe me criou, assim, bem, assim, independente em relação a isso, né? Então, assim, eu cozinho, eu faço comida super bem, inclusive. E, assim, eu sou uma pessoa bem desenrolada, assim, na vida, assim, sabe? Minha mãe, assim, me criou, assim, muito nessa questão, assim, de questão doméstica, assim, bem... Eu trabalho bem, assim, não passo fome. Que bom, já pegou todos os... Já peguei as manhas, né? assim, para viver. Muito bom. Vou fechar com a última pergunta aqui, que é a típica pergunta. Como você se vê daqui 10 anos? Acha que o mundo estará melhor? Olha, daqui a 10 anos, uma coisa que eu queria muito alcançar na minha vida, não consegui ainda nesse momento, daqui a 10 anos estar atuando como psicólogo. Eu acho que é o sonho da minha filha que eu siga essa profissão, é o sonho da minha mãe. Minha avó, antes de morrer, assim, pediu para que eu honrasse esse sonho dela. Eu não consegui ainda, assim, por inúmeras questões, mas daqui a 10 anos eu pretendo estar formado como psicólogo para me dar assistência para essas pessoas. Assim. É um sonho seu também, é um sonho. né? Eu atendo num bate-papo motivacional, eu atendo pessoas no Brasil inteiro, faço um bate-papo que se chama Como Vai Você?, que é um projeto do Injeção de Ânimo, e eu atendo pessoas do Brasil, Rio de Janeiro total, pessoas de outros estados, atendo gente da Alemanha e da Itália. E assim, é um bate-papo de 1 hora, que aí a gente conversa de tudo da vida. Mas não tem tom de terapia. Né? Nada de terapia, não é terapia, é um bate-papo de amigos, né? E fluente, como é que é isso, esse bate-papo? São brasileiros que moram na Alemanha, entendi. né? E, assim, amigos que moram na Alemanha e começaram a falar do movimento Injeção de Ânimo lá para outros brasileiros que sentem falta da família sim, aqui. entendi. E brasileiros também que moram na Itália. E aí, assim, isso é uma coisa que eu faço, não tem tom de terapia nenhum, né? Não é consulta com psicólogo, é um bate-papo. Bate-papo que... Pra gente falar da vida, pra sim. mim, botar a pessoa pra cima. E às Ideia vezes, contra o né, brasileiro, quem matar mora a saudade da quem terrinha. mora fora, às vezes não tem, às vezes, muito contato amigos lá, porque é muito diferente, né? Assim, até se adaptar, muita gente tá se adaptando ainda, ou tem dificuldade de se Às relacionar. vezes saudade até da comida que seja, a pessoa fica mal. Que a gente vem, assim, as pessoas aqui são bem, né, próximas lá, é um choque de realidade, né? Não tem isso, às vezes, dependendo de onde você vai estar. E esse bate-papo é uma coisa, assim, muito especial, porque as pessoas estão extremamente carentes, né, querendo conversar,
E assim, tem gente que eu atendo, assim, que passa 1 hora falando e eu só preciso estar ali para ouvir. Tem outras pessoas que estão ali querendo escutar uma palavra, então assim, eu fico 1 hora falando. E tem outras pessoas que querem trocar uma ideia, quer ter uma visão de futuro, quer inovar na carreira. E assim, pelos caminhos do coach do desenvolvimento humano, ou até mesmo da filosofia, que eu possa assim, entrar num caminho de reflexão com essa pessoa, eu consigo ajudar muito, entendeu? E foi bom que do Gui, que ele dá link nas perguntas. Sim. Porque eu justamente ia perguntar desse trabalho de coaching. Né? Fala um pouquinho pra gente como é que funciona, como é que é o seu método de trabalho. Então, eu criei o meu jeitinho de trabalhar, porque assim, o coach é uma ferramenta de alta performance, né, para você melhorar o seu desenvolvimento pessoal, profissional. Então, assim, eu não consigo pensar em desenvolvimento pessoal ou profissional sem ter desenvolvimento mental. Essa coisa do coach começou com algumas pessoas se perderam no meio do caminho com uma coisa assim, eu mudo sua vida em uma semana. Uhum. A gente não muda a vida em uma semana, a gente muda a vida todo dia. Assim, a gente não vai mudar a vida em uma semana. Eu vi um cara uma vez falando que coach é um pouco igual tomar banho. Você tem que tomar banho todo dia, senão você fica sujo. Sim, você tem que ir todo dia. Então, assim, eu tenho um jeitinho de trabalhar quando eu dou essas dicas do desenvolvimento pessoal e profissional. Faça terapia. É fundamental, todo mundo deveria fazer terapia, é um processo de libertação. Então, assim, cuide da sua alimentação, né, da sua saúde. Você pode ser, assim, supervisor de uma grande empresa, gerente de uma grande empresa, e, assim, não cuidar da sua saúde, não cuidar da sua saúde mental, e você surtar ou ter uma doença, e você vai perder aquele seu cargo. Então, assim, para você estar em constante desenvolvimento, você tem que cuidar da sua saúde física e mental. Sim. Eu acho que é o primeiro caminho para a gente falar assim, bom, agora a gente pode desenvolver. Porque você não desenvolve se você não cuidar da pessoa que está ali. Você é a pessoa que está dirigindo sua vida, que está atuando. Se o protagonista ficar doente, quem é que a gente vai? A gente vai colocar alguém no lugar. A novela não vai parar. Eu falo isso para as pessoas que eu atendo. Gente, você é o protagonista, mas assim, a vida é uma novela. E se você não estiver atuando, vão colocar uma outra pessoa no seu lugar. Uhum. Então, assim, você tem que se cuidar. E Gui dá palestras, convidando o Gui. Com certeza. Né? Palestras, casamentos. Não, casamento. Faço casamento, a gente não cobra para fazer casamento, é bom falar disso, assim, as pessoas me perguntam, Gui, você cobra para fazer casamento? Eu falei, gente, eu não cobro para fazer casamento, assim, não tem como cobrar para celebrar o amor, a gente combina onde que vai ser, a gente combina um jeito de chegar lá, mas a gente não cobra para fazer isso, assim, é uma coisa que eu faço dentro do Injeção de Ânimo para levar mais eu levo amor de todos os jeitos, né? Para asilo, para o hospital, acredito que tem certas coisas que você não precisa cobrar porque é algo que tem que ser de graça, né? Acho que quando a gente faz algo em prol do amor, todas as fases, da criança, casou, arranjou trabalho, asilo. Eu não consigo ver nada na minha vida assim que eu preciso cobrar, né? Hoje eu tenho meu trabalho e assim, que é o lugar que eu gosto de estar. E se eu estiver trabalhando em qualquer lugar do mundo, eu vou estar feliz e trabalhando. Assim, eu acho que eu tiro meu sustento do meu trabalho. As outras coisas que eu faço na vida, eu não quero receber nada, não. Maravilhoso. E quando o Gui precisa, né, de um apoio, né? Tem esses momentos que Gui tá assim, ai caramba, e agora? A quem você recorre? Ou tudo que você vive, né, os exemplos te ajudam a trabalhar com as suas questões também pessoais, né? Porque também Gui é uma pessoa como qualquer outra que tem, né, anseios, tem alegrias, tristezas. Como é que Gui trabalha isso? Eu quando eu preciso assim desse meu momento, né? Porque as pessoas me perguntam, eu recebi até uma pergunta assim bem interessante essa semana, assim. E quem é que te ajuda quando você precisa, assim, sabe? Eu acho que quem me ajuda são todas as histórias assim que eu já presenciei, assim, que eu vi dar a volta por cima. Eu acho que isso me ajuda, assim, né? Os exemplos mesmo. Os exemplos e a todo momento, assim, eu tô recebendo um exemplo de vida de alguém, assim, sabe? De alguém que está empurrando uma cadeira de roda sozinho, assim, sabe? Ele mesmo está conduzindo. Então, assim, se eu tô andando, então, assim, eu tô bem, assim, sabe? E essa pessoa também tá. Mas, assim, eu vou pegando essa força para mim quando eu tô passando os meus momentos, vendo as pessoas superando, assim. Tem muita gente querendo superar. E às vezes você vê por esses exemplos que o seu problema não é tão grande quanto de várias outras pessoas que você, né,
Pois é. atendeu ou conviveu, né? Eu não consigo ver um problema na minha vida, assim, que seja uma barreira para mim, assim. Eu acho que uma das coisas que me embarreirou, assim, um tempo na minha vida foi de não ter conseguido voltar para a faculdade de psicologia, porque eu achava que eu só ia conseguir fazer alguma coisa na minha vida se eu tivesse formado nisso. Mas depois eu passei naquele processo de entender que eu podia fazer outras coisas até eu voltar para isso. Então, assim, não vejo hoje nenhum problema assim que me barre, não. Muito bom. E Gui, quando não está atuando, né? Escrevendo, atendendo, né? É o tempo que ele tem pra dormir só, O que coitado. faz o Gui, assim, nas horas, nos poucos, né, momentos, horas Eu de tô lazer? dormindo. Tá Eu tô dormindo? dormindo. Lazer, assim. A minha vida tá uma loucura, né? Porque, assim, são duas faculdades ao mesmo tempo e, assim, eu tô tendo a sorte e o prazer de estar fazendo muitas extensões, conseguir participar do primeiro seminário internacional de questão moral da UFRJ, que foi um presente, assim, da vida que eu recebi, e depois comecei a fazer um da USP e depois fui para um da PUC, então, Caraca. assim, tem o pessoal que eu atendo no bate-papo e tem os projetos, e tem outros projetos também. Tem o Sonho de Noel, que é um projeto que eu faço no Natal, que é levar esses presentes para as crianças. Escreveu o livro. Não, o projeto é com você mesmo, né? E eu tô no projeto de outros amigos, né? Assim, os amigos falam assim, vamos fazer, tô com vontade de fazer um negócio, assim, você topa? Eu falei, topo, vamos embora. Tá disponível, né? Se for para propagar o amor, você tá dentro, qualquer né? coisa. E assim, uma coisa que vocês podem até deixar esse canal aberto para as pessoas, que dentro desse projeto Injeção de Ânimo, eu levo buquê de girassol para pessoas que perderam um esposo, um filho, uma pessoa que está precisando realmente desse momento, a gente vai lá e leva, sabe? A gente faz serenata, eu levo, assim, eu juro, assim, que não tenho intenção de infartar ninguém, mas, assim, eu consegui um rapaz que ele vai tocar, assim, a gente faz uma serenata e entrega, assim, para levar alegria mesmo para as pessoas. Como é que é o Instagram de Gui? Guilherme Sansi. Vai estar aqui na descrição, né, Com Carlão? certeza. E, assim, a gente está chegando no finalzinho, né, do nosso bate-papo, que foi muito diferente, né? Assim, a gente até brincou, se divertiu em alguns momentos, mas foi bastante reflexivo. Eu acredito que o que você traz de bagagem de energia também faz a gente ter um pouco desse olhar para a gente, né? E até antes de chegar na pergunta que o Carlão ali tá doido para fazer, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, até dentro da sua mensagem final, sobre algo que você pratica muito, que é algo que você, né, trouxe como essencial de humanizar as pessoas, que é a empatia. Eu acho que o melhor caminho para a gente ser feliz, né, em tudo na nossa vida é acordar o nosso dia, que é uma frasezinha que eu coloco em todos os finaizinhos dos meus textos, das minhas publicações, que é: inspire alguém hoje. Eu acordo todos os dias com essa mensagem, assim, nos lugares que eu passo, dentro do ônibus, quando eu faço um atendimento com um paciente, eu preciso inspirar essa pessoa nesse dia, assim, eu acordei para isso. Então, todos os dias da minha vida eu acordo para inspirar alguém. Essa é a mensagem para todo mundo. Bacana. Seja do jeito que for. Uhum. É assim que eu assino a minha vida todos os dias. Assim, é uma coisa que me emociona muito, mas assim, eu falo isso para os meus amigos. Assim, no dia que eu morrer, a frase de efeito que vai ficar para a minha vida não é nem injeção de ânimo. Mas gente, leva isso para a vida de vocês para sempre. Inspire alguém hoje, assim, com a sua vida, com a sua luta, com a sua batalha, com a sua profissão. Que as pessoas venham lembrar de você não como uma pessoa chata, como uma pessoa que reclamava, mas como uma pessoa que levou amor, uma pessoa feliz, uma pessoa forte, que ajudou alguém, sabe? Uhum. Todo dia dá pra gente inspirar alguém, de um jeito. Com certeza. Porque ninguém é vazio, né? A gente, às vezes, passa por momentos que a gente está numa fase diferente. Mas que lá dentro cada um tem uma essência muito bonita, né? Todo mundo tem uma beleza, só né? trabalhar isso de uma forma positiva. Eu acredito que no seu trabalho você puxa muito isso das pessoas, né? Muito, de todo mundo, assim. Eu faço com que todo mundo que esteja na minha volta se sinta, assim, especial com aquilo que tem, sabe? Se você é pedreiro, você constrói uma casa para alguém dormir, sabe? E você constrói um lugar onde a pessoa chega ali e ali ela vai chorar no dia que ela estiver mal, mas vai ser ali que ela vai criar os filhos dela, que ela vai chegar feliz depois de uma promoção. Acolhida, né?
Você pode não ser um engenheiro, mas você foi o pedreiro que construiu, sabe? Você construiu o lugar que a pessoa vai dormir, sabe? Se você é a tia da faxina, você é a pessoa que deixa o nosso lugar cheiroso, o nosso lugar habitável, sabe? Então, assim, não existe simplicidade e nada é pequeno, tudo é muito grande. Tudo que a gente faz, que a gente venha medir como pequeno é grande, né? Que move alguém. Tem importância. Tem importância. Muito bom. Nossa, né? Deixa a gente até assim, vamos respirar para o Carlão poder fazer a pergunta, né? A pergunta final, né? A gente gostaria que você indicasse alguém para estar aqui com a gente. Quem que você indica para estar nesse bate-papo aqui? Olha, uma pessoa que eu gostaria muito de ver aqui, ele não vai nem imaginar que eu acompanho o trabalho dele, eu imagino que ele também acompanha o meu, a gente já falou uma vez ou duas, e que é o Jonathan Cunha. Ele é uma pessoa que tem ele leva uma vida saudável, ele posta tudo que ele faz da vida dele, receitas, compartilha as corridas dele, os exercícios, ele inspira as pessoas a terem uma vida saudável. Assim. Trabalhou lá com a gente. Trabalhou lá com a gente, assim, ele é uma pessoa muito... que eu acho que tem muita coisa para falar para as pessoas nessa questão, que é uma dica que eu dou para as pessoas, né, gente? Vamos cuidar da saúde. Sim. Ela tá mais que convidada, hein? Tá convidada. Isso aí. Ó, foi um prazer ter você aqui com a gente, agradecer muito você ter aceitado o convite, ter tido um tempinho, né, da sua agenda que é agitada para estar aqui, mas que foi muito positivo. Com certeza. Com os exemplos, né, e que você consiga, assim, ter bastante energia para continuar esse trabalho, que é muito lindo e com certeza faz muito bem para as pessoas. Você é um cara muito iluminado. Quando a gente conversou, né, a gente tem que trazer ele para falar com a gente, porque você tem muita coisa boa para agregar para as pessoas, tá? E continue assim, tá? Mensagem final, se despeça, né? E a gente com certeza Hoje você esperou no mínimo 2 pessoas. Vamos ter oportunidades de ter uma outra... Outro bate-papo. Parte 2. Outro encontro. Outro encontro, mas uma outra atividade, tá? Que eu acho que vai ser legal. A gente vai colocar a cabeça para pensar como que a gente vai fazer isso, tá bom? Bom, a minha mensagem para todos é que vocês acordem todos os dias e guardem essa palavra, né? Inspire alguém hoje e entendam que ser feliz é uma decisão, né? A gente não precisa estar sem problema para ser feliz, né? A gente pode ter o problema e lembrar que a gente tem a solução. E ser feliz é uma decisão. Essa acho que é a mensagem. Fechou. Lacrando. Né? Valeu, galera. Fica assim, então, até mais, hein? Estamos até meio que assim, né? Anestesiados com tantas histórias, tantos exemplos bonitos, tá? Mas a gente não poderia encerrar, né, o nosso podcast, a participação de Gui, sem um recado para as amigas, né, do grupo secreto lá. A gente queria conhecer, porque a gente ficou curioso, tem um gostinho de como que é fazer parte desse grupo. Até para deixar assim um gostinho de conhecer mais, e quem sabe viraliza, né? Isso, né, traga mais positividade ainda mais, né, para o universo. Mais amor. Então, como é que é essa mensagem? Qual mensagem que você deixaria para a gente encerrar o nosso bate-papo de hoje, para as amigas? Então, a mensagem para o grupo Guilherme Glamour é mais ou menos assim: boa noite, minhas amadas, tô passando aqui para saber como é que as minhas irmãs estão. Olha só, se vocês não marcarem o horário com a manicure essa semana, eu vou dar 3 tapas na cara de vocês, porque para ser mulher no nível que eu sou, Guilherme Glamour, tem que batalhar, hein? Vocês tomam cuidado com a vida de vocês, hein? Vamos pintar a unha. Ih, maravilhoso. Os maridos que lutem, os namorados, porque tem que estar com o em dia, né? Tem que estar com o em dia. Arrasou, gente. Com essa a gente se despede, a gente né? Encerra por aqui. Tchau, gente. Valeu, galera. Até mais.